Capítulo 194, Padrão de inscrição misterioso. Xiao Kuang com voz rouca disse, como isso é possível? Quem poderia ter a capacidade de derrotar Xiaolang em um ataque? Pai, eu tenho medo que, mesmo você não possa ser capaz de conseguir isso. Na verdade, eu sou incapaz de fazer isso. Xiao amargamente sorriu quando ele sacudiu a cabeça e disse, olhe para suas feridas novamente, ele não deveria ter sido ferido por um punho ou uma perna, por isso deve ser um tipo de espírito demoníaco. Esse espírito demoníaco tem habilidades de combate poderosas a ponto de que ele é simplesmente inimaginável. É capaz de enviar Xiaolang a dezenas de metros voando. A capacidade de combate de um espiritualista demoníaco é capaz de enviá-lo voando dezenas de metros. Xiao Kuang ficou chocado novamente. Correto? Xiao concordou. Com um espiritualista demoníaco tão poderoso, os outros se sentiram desconfortáveis. A capacidade de combate de um espiritualista demoníaco que foi usada para matar Xiaolang deve ser muito tirânica. Se tal pessoa tivesse que tomar medidas contra a cidade destino celestial, todo o Planalto poderia ser destruído por ele, sozinho. Pai, poderia a pessoa que matou Xiao Kuang ser aquele jovem? Mas ele é jovem demais. Xiao Kuang perguntou em choque quando ele pensou em alguma coisa. Mas, como isso é possível? Ele é apenas um jovem de 14 anos de idade. Se ele é capaz de derrotar Xiaolang, em seguida, sua força deve ser a par com um combatente obsidiana negro. No passado distante, gênios estavam todos ao redor. Ter um especialista obsidiano negro de 14 anos de idade pode não ser incomum. Quando a nossa cidade escapou, não havia nenhuma técnica de cultivo de espiritualista demoníaco para ser passado para baixo. No entanto, se a cidade da Glória tivesse muitos especialistas, técnicas de cultivo, então não seria concluído que estava sendo passado para baixo. Xiao disse desde que o jovem homem afirmava ser da mansão do senhor da cidade, então, mesmo que ele não seja um obsidiano negro, ele provavelmente teria um especialista desse nível o seguindo. No futuro, devemos tratá-lo com cortesia e cuidado. Sim, Xiao Kuang respeitosamente respondeu. Felizmente ele foi inteligente mais cedo e não ofendeu Nili. Caso contrário, ele provavelmente não teria sequer sabido como iria morrer. Xiao continuou a vistoria da área por mais algum tempo e depois disse, 7 pessoas foram nessa direção. 6 deles têm passos pesados, que devem ser os subordinados de Xiaolang. Aquele com os passos mais leves deve ser o jovem. Eles seguiram a trilha toda até o cruzamento. Pai, eles foram nessa direção. Pode ser que eles estejam indo para o manancial escuro, disse Xiao Kuang em estado de choque. Uma vez que alguém entra no manancial escuro, é morte instantânea. Mesmo um espiritualista demoníaco obsidiana negro não pode ser capaz de sair. Disse Xiao, inalando com a boca cheia de ar frio. Eles não se atrevem a continuar em frente por causa da mensagem que tem sido transmitida desde os seus antepassados, ninguém está autorizado a ir perto da Primavera Negra. No passado, havia muitas pessoas que não acreditaram na mensagem, mas eles nunca mais voltaram. Os subalternos de Xiaolang não se atreveriam a entrar no manancial escuro. É provavelmente o jovem que os forçou. O que é que o jovem tem intenção de fazer, indo para o Primavera Negra? Xiao contraiu suas sobrancelhas quando ele olhou para as profundezas da Floresta Negra.
Nili e seu grupo já estão lá para Deus sabe quanto tempo. Pai, o que devemos fazer agora? Perguntou Xiao Kuang. Xiao olhou para a floresta escura e solenemente disse: espere aqui com alguns de nossos homens, mas não entre na floresta. Espere pelo menos 2 dias. Se o jovem sair, em seguida, leve-o imediatamente para o nosso lugar como um convidado. Se ele não sair depois de 2 dias, em seguida, retorne. Sim, Xiao Kuang assentiu. No meio da floresta escura. O lugar é preenchido com uma névoa clara, preta. Quando o grupo continuava a andar, eles perceberam que não havia quaisquer vestígios de alguém ter vindo aqui antes, eles só viam grama selvagem que cresce em toda parte, não havia nem mesmo uma besta demoníaca. No entanto, o chão estava cheio de ossos de bestas demoníacas e ossos humanos. Os 6 na frente tremiam enquanto continuavam andando. Asterisco crack asterisco asterisco rachadura asterisco quando eles andaram sobre os ossos das bestas demoníacas, o som dos ossos que quebravam perfurava seus corações trêmulos. Aos poucos, sua visão começou a ficar confusa, e eles estavam cambaleando até o ponto que eles estavam prestes a desmaiar. A mão direita de Nili se moveu, e 6 bolas voaram em suas bocas, os forçando a engolir. Ele também tomou um. Essa floresta é muito densa e isolada, havia muitas árvores óleo negro no interior que emitem uma enorme quantidade de toxinas. Quando o tempo passa, essas toxinas se acumulam. Criaturas, como as bestas demoníacas, eram lentamente envenenadas no momento em que entravam. Eles iriam começar a perder a sua consciência e, eventualmente, morrer assim que caíssem. Posteriormente, os corpos dessas bestas demoníacas iriam apodrecer. Depois de engolir o comprimido de Nili, os 6 imediatamente se sentiram revigorados. Eles entenderam o que estava acontecendo, eles estavam quase se transformando em um desses cadáveres no terreno. Felizmente, os elixires de Nili agiram. Depois que eles passaram através da densa floresta, eles gradualmente chegaram a uma área de pântano lamacento. Não há caminho a se seguir mais. Há apenas uma lama de pântano na frente de nós. Há pântanos em outros lugares, bem como, uma vez que alguém entre nesse lugar, eles vão cair. Não importa o quão alto o cultivo seja, não vai ser de alguma utilidade, porque esses pântanos contêm veneno. A pele vai apodrecer no momento em que entra em contato com esse pântano. Os 6 deles olharam para Nili, que ansiava por ele dizer que eles não vão avançar ainda mais e iria deixá-los sair. Cortem um pouco de madeira, transforme em pranchas e coloque no pântano. Nili disse calmamente. Ao ouvir as palavras de Nili, os 6 abriram suas bocas, mas não disseram nada. Em outras áreas pantanosas do Planalto, eles com certeza gostariam de usar esse método. Eles pensaram que, se eles não mencionassem isso, Nili não seria capaz de chegar nesse método para combater o pântano. Eles nunca pensaram que ele iria vir para cima com a solução tão facilmente. Eles estavam chorando amargamente em seus corações. Assim, que tipo de monstro que eles encontram? Ele tem uma classificação de cultivo obsidiano negro com a idade de 14 anos, e a sua sabedoria, agilidade e pensamentos eram terrivelmente profundas. Eles não podiam dizer o que Nili estava pensando. Depois que vocês me ajudarem a completar mais 2 objetivos, vocês podem ir. O primeiro é estabelecer a rota usando pranchas. A segunda é encontrar algumas vinhas em torno e transformá-los em vários milhares de metros de corda.
Eles têm que ser resistentes. Se vocês não fizerem um bom trabalho, vocês podem ficar aqui para sempre. Além disso, não tente obter quaisquer ideias. O elixir que eu dei a vocês só vai conter o veneno em seus corpos durante meia hora. Mesmo se vocês deixarem esse lugar, o veneno ainda irá levá-los. Uma vez que eu dê a vocês o antídoto real, só então o veneno será realmente curado. Nili disse calmamente. Jovem mestre, se concluir essas tarefas para você, nós realmente podemos ir. Um dos rapazes perguntou com esperança. Eles inicialmente pensaram que eles seriam condenados, eles nunca imaginaram que Nili iria dar-lhes um caminho de vida. Os outros 5 também olharam para Nili. Quando eles chegaram a esse manancial escuro, eles pensavam que iriam ser mortos. Se Nili deixá-los, eles serão capazes de voltar vivos. Eu mantenho as minhas palavras. Se vocês fizerem um bom trabalho, eu vou deixar todos vocês irem. Já que o principal culpado está morto, vocês 6 terão de se arrepender sinceramente e consertar seus caminhos, de outra forma, eu definitivamente não irei deixá-lo sair. Nili friamente bufou. Nós definitivamente corrigiremos nossos caminhos. Obrigado, jovem mestre, por não nos matar. Nós definitivamente faremos um bom trabalho com as tarefas que você nos deu. Os 6 saíram às pressas em agradecimento. Quando eles retornarem, eles definitivamente não vão ter coragem de cometer o mal novamente. Um dos motivos era que Xiaolang estava morto, outro era porque o jovem a partir de hoje criou uma sombra em seus corações. Se eles podem voltar vivos, então isso é simplesmente a graça dos céus. Apressem-se, disse Nili. Ele se sentou de pernas cruzadas em um lugar e começou a cultivar sua força de alma. Os 6 começaram a trabalhar rapidamente, cortando madeira, e encontrando videiras. Embora eles fossem fracos na frente de Nili, eles são, afinal, lutadores de prata e ouro. Eles ainda eram rápidos com as suas tarefas. Quando meia hora se aproximava, os 6 se sentiram tontos novamente e Nili lhes deu mais elixires. Com certeza, o veneno vai ser contido em meia hora. Dessa vez, eles foram todos bem comportados e já não tinham qualquer pensamentos de escapar. Depois de 5 horas, eles terminaram seu trabalho e passaram a corda concluída para Nili. Esse é o antídoto, vocês podem sair. Disse Nili, passando um elixir para cada um deles. Muito obrigado, jovem mestre, por não ter nos matando. Nós definitivamente seremos boas pessoas no futuro. Os 6 reverenciaram Nili, e levaram os elixires à esquerda. Eles não querem ficar nesse lugar cheio de perigos à espreita, mesmo para um momento extra. O manancial escuro é um lugar misterioso. Em sua vida anterior, Nili tinha involuntariamente entrado neste lugar. Felizmente, ele não morreu aqui e encontrou alguns restos. No entanto, devido a ele ter apenas conhecimento limitado em sua vida anterior, ele não ganhou nada aqui e voltou de mãos vazias. Não era até mais tarde, que Nili descobriu que os restos aqui são extraordinários. Esses remanescentes foram definitivamente deixados para trás por alguns especialistas supremos. Seguindo a rota feita pelas pranchas, Nili navegou sobre o pântano, e alcançou uma enorme pedra saliente. É um abismo sem fim na parte inferior. Olhando para baixo, há um penhasco com um rastro de água de nascente negra que flui para baixo, formando uma grande cachoeira. Sobre as falésias, há uma plataforma abaulada para cima.
Parece que não há vestígios de trabalho humano aqui. Na parte inferior do abismo sem fim, é uma lagoa sem fundo. Dentro da água, havia uma aura aterrorizante que ocasionalmente vazava. Havia também rugidos fracos vindos de bestas demoníacas, criando a sensação de asfixia do abismo. Se alguém caísse nessa lagoa, não seria sequer um cadáver mais. Embora Neely não tenha ideia do que está dentro da lagoa, ele pode ter certeza que há definitivamente alguma besta demoníaca terrível dentro. Neely amarrou uma extremidade da corda resistente a uma grande árvore e a outra extremidade caiu para o fundo do precipício quando ele moveu lentamente para baixo a corda, acabando por aterrar na plataforma. A plataforma tem uma circunferência de 5 a 6 metros. A parte inferior de seus pés e a parede são preenchidas com todos os tipos de padrões de inscrição misteriosos. Em sua vida anterior, Neely só tinha sido capaz de chegar a esse ponto, antes que ele decidisse sair, e não pegou a oportunidade de estudar esses padrões de inscrição atentamente. Não era até depois que ele entrou no livro temporal de espíritos demoníacos ele ganhou uma compreensão mais profunda em relação a esses padrões de inscrição. Esses padrões de inscrição são muito profundos, provavelmente até mesmo um especialista supremo pode não ser capaz de decifrá-los.